Olá, pessoal, tudo bem? E como é que tem passado nesse calor aí sufocante? Oh, meu Deus! Espero que todos estejam bem, né? Se hidratando bem aí, né? Tomando bastante água. Cuidado com as viroses aí que tá se esparramando por aí, né? E espero que todos aí estejam curtindo bastante nossos conteúdos aí, né? Nossos vídeos. Hoje a gente vai estar falando sobre classificação dos veículos, né? Eu tinha feito até um short rapidinho aí, falando sobre a diferença de alguns tipos de veículos aí, né? Mas eu vou dar uma aula hoje mais específica, né? Sobre a classificação dos veículos. E isso é um conteúdo que cai bastante em prova também e gera bastante dúvidas, né, na hora de separar, né, o que é a classificação dos veículos quanto a tração, espécie, categoria. Então acaba que gera um pouquinho aí de dúvidas e a gente vai estar esclarecendo um pouquinho aí, tá bom? Mas antes da gente ir para o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, deixar o seu comentário, compartilha no WhatsApp, no Instagram, né? Divulga pra gente poder estar melhorando mais, até em questões também de comentários, né? Tô respondendo todos os comentários aí, né, na medida do possível, mas graças a Deus nós temos respondido todos aí, tá bom? Já tive até perguntas lá também nos comentários aí, fico feliz de estar podendo responder também, ajudando aí, beleza? Então vamos ao nosso vídeo aí. Então vamos ao vídeo, ó. Nosso tema é classificação dos veículos, né? Um tema bastante polêmico aí que gera um pouquinho de dúvida em alguns alunos, né? E primeira pergunta que cai normalmente em prova é: como se classificam os veículos? Como são classificados os veículos? Os veículos são classificados em quanto a tração, espécie e categoria, né? Então a gente tem, ó, quanto a tração, espécie e categoria. Então é bem importante a gente saber que numa pergunta de uma forma geral, se perguntar assim: como se classificam os veículos? Se classificam em tração, espécie e categoria, tá bom? Então sua resposta é básica assim. Como é que eu vou saber a classificação quanto a tração? Se você parar para pensar assim, quando a gente fala que a classificação ela pode acontecer quanto a tração, é como que esse veículo se locomove, né? É como que ele anda. Então, quando pergunta a classificação quanto à tração, é dessa forma, é como que ele vai andar, tá bom? Pra você poder separar. Quando perguntar assim, ó, como se dá a classificação dos veículos quanto à espécie? Quando fala espécie, é para que esse veículo serve? Ele vai carregar pessoas, é carga, é um veículo para competições, essas coisas. Então, quando a gente fala quanto à espécie, é para que ele serve? O que ele vai carregar, tá bom? E quando a gente fala, nesse caso, de categoria, né, que é o último aí que a gente está indo falar, é como se fosse, a gente separasse assim, qual que é a profissão desse veículo, né? Vou supor, eu vou comprar um carro para mim, particular meu, né, para meu uso próprio. Então, eu vou comprar um carro e a categoria desse veículo vai ser o quê? Vai ser particular, ou seja, é um veículo meu, para uso próprio. Aí, se eu fosse colocar ele na autoescola, aí já é uma outra profissão. Então, se você pensar por profissões, você vai saber separar por categoria. Então, por categoria, é qual profissão que esse veículo vai exercer? É aprendizagem de autoescola? É oficial? É de polícia? É para o presidente da república? Né? Então, a gente tem essas separações. Então, quando você aprende a separar quanto a tração, espécie e categoria, você vai saber definir bonitinho dessa forma aí como que se dá a classificação, se perguntar mais específico dentre eles, tá bom? Então, nós vamos estar falando aí sobre o primeiro aí, que é a classificação dos veículos quanto à tração, né? Até coloquei aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, ó, é como ele se locomove, beleza? Então, ó, primeiro, quanto à tração, a gente tem automotor, a gente tem elétrico, a gente tem propulsão humana, a gente tem tração animal, reboque e semi-reboque. Muitas das vezes gera-se dúvida, né, nos alunos aí para saber o que é um veículo automotor, o que é um veículo elétrico, propulsão humana, né? Então nós vamos explicar aí um pouquinho cada um deles, né? Pus uma fotinha aí para vocês poderem ver, né, como que é cada um deles aí para vocês entenderem, tá bom? E não esqueça,
toda vez que perguntar assim, ó, classificação dos veículos quanto à tração, é como que ele se locomove. Então, a gente tem esses 6 aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 opções aí que a gente tem quanto à tração. Então, o primeiro deles aí, a gente vai falar o veículo automotor. Quando a gente fala veículo automotor, é porque esse veículo automotor, ele tem um motor próprio, né, que vai fazer ele andar. Então, nesse caso, por isso que a gente chama veículo automotor, né? A gente fala de tração, quanto a tração, automotor é isso, né? Então, só para vocês entenderem a diferença quanto a tração, automotor. Segundo aí que a gente tem os veículos elétricos, né? Então, quando a gente fala classificação dos veículos quanto a tração elétrico, a gente tem aí exemplos de trens, bondes, né, metrôs, são veículos aí que o jeito que ele se locomove é transformado, né, para uma parte mais elétrica que faz eles se movimentarem aí, tá bom? O propulsão humana, né, quando a gente tem propulsão humana, é porque é o humano que vai tracionar ali, né, ele que vai pôr a força ali, que seja no caso, num caso de uma bicicleta, que seja no caso um skate ou que seja um patins, né, então a gente tem ali propulsão humana, tá bom? Tração animal é porque o animal é que vai tracionar, né, é ele que vai puxar. A gente tem 2 modelos, a gente tem um que a gente fala que é charrete e o outro a gente fala que é carroça. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma carroça. Carroça carrega carga, tá bom? Então, charrete carrega pessoas. Então, só para vocês aprenderem também a diferenciar uma coisa da outra. Os dois não são iguais, tá bom? São coisas diferentes aí, tá bom? Então, depois a gente vai falar mais específico lá quanto à espécie, beleza? Depois aí também a gente tem o reboque, né? Gera-se um pouquinho de dúvida quando a gente fala de reboque. É esse tipo de engate aqui, ó. Então, o reboque, ele é engatado naquela bolinha. E aí, essa parte ali do reboque, ele engata aqui em cima. Então, a gente tem o reboque. O semi-reboque, ele é diferente um pouquinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês conhecerem o semi-reboque. Tá vendo essa parte aqui de baixo aqui, ó? Isso aqui, ele vai apoiar... A gente fala no cavalinho, né? Que é aquela parte que traciona. Ele apoia e engata ali. E nesse engate a gente tem até a articulação ali também, né? Onde que ela se movimenta ali. Então, quando a gente fala que a unidade que vai apoiar na unidade tratora, né? O semi-reboque, ele apoia na unidade tratora, a gente classifica como semi-reboque, tá bom? Então, nesse caso, esse modelo aqui, né, dessa parte da carreta aqui é um semi-reboque, beleza? E depois a gente tem então a classificação dos veículos quanto à espécie, né? Então agora nesse caso aí falando da espécie, a gente vai ter espécie de passageiro, a gente vai ter espécie de passageiro, a gente vai ter de carga, a gente vai ter misto, competição, tração, especial e coleção, tá bom? Então, quando a gente fala quanto à espécie de passageiros, nós vamos ter a bicicleta, nós vamos ter o ciclomotor, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, automóveis, micro-ônibus, ônibus, bondes e charretes. Então, nesse caso, a gente tem aí classificados quanto a passageiros, porque carrega pessoas, tá bom? A classificação dos veículos quanto à carga, nós vamos ter aí veículos que carregam também cargas, né? Às vezes a gente tem aí uma moto que tem o baú, né? Então ela deixa de ser de passageiro e agora ela se torna um veículo de carga, né? Então a gente tem algumas adaptações aí que se fazem em alguns tipos de veículos aí, tá bom? Então a gente tem nesse caso, ó, a gente vai ter a motoneta, a motocicleta, o triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque, semi-reboque, carroça e carro de mão, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem aí a classificação quanto à espécie. O outro aqui, a gente vai ter a classificação quanto à espécie de
veículo misto, né? Então, no caso aí do misto, é uma coisa que gera um pouquinho de dúvida na hora de interpretar, né? Então, a gente tem a caminhoneta, que é um veículo misto. O que é uma caminhoneta? É porque carrega carga e passageiro no mesmo compartimento. A partir do momento que a pessoa sai ali, ó, ela consegue ter acesso à carga por dentro do veículo mesmo. Então, nesse caso, a gente chama de caminhoneta, beleza? A gente tem utilitários, né? Eu até expliquei aquele dia no Shorts, né? Que é quando você tem um veículo mais específico, né? Ele é utilizado nas vias públicas também, mas ele é um veículo mais específico para poder fazer trilhas, né? Fazer algum tipo de rally. Ele é um veículo adaptado com cordas, com ganchos, então assim, para coisas mais brutas, né? Diferentes. Então esses veículos a gente chama de utilitários, tá bom? Então os veículos aí que carrega que são mistos, né? Classificados como misto. Não confunde caminhonete com caminhoneta. Caminhonete é diferente de caminhoneta, tá bom? A caminhoneta entra aqui em veículo misto, que carrega carga e passageiro no mesmo compartimento, tá bom? A gente tem também o de competição, né? Então, são veículos classificados quanto à espécie de competição. Nesse caso, a gente vai ter aí, ó, tipo veículos de corridas mesmo, né? Fórmula 1, Fórmula Indy, Rally dos Sertões. A gente tem vários tipos de carros aí criados específicos para competição, tá bom? Então, nesse caso, a gente fala veículos de competição aí. Outro aí que a gente tem é o veículo de tração, né? Uma coisa que eu peço para vocês não confundirem, tem muitos alunos que confundem na hora de responder as provas. É isso aqui, ó. Se perguntar na prova assim, ó, como se dá a classificação dos veículos quanto à tração? Então, perguntou de uma forma mais específica, não foi? Então, nesse caso, a gente tem automotor, elétrico, né? Reboque, semi-reboque, propulsão humana, tração animal. Lembra que a gente falou que é como se ele se locomove? Então, nesse caso, é a classificação dos veículos quanto à tração. Outra coisa é te perguntar na prova assim, ó. Como se dá a classificação dos veículos quanto à espécie de tração? Aí, tá te perguntando quanto à espécie. Então, nesse caso, a gente vai ter se referindo à tração pela forma que esse veículo ele foi criado específico para tracionar alguma coisa. Então, mas está perguntando dentro de espécie. Então, não esqueça que a tração aqui, mas está perguntando que é dentro da classificação de espécie, beleza? Então, a gente tem ó, o caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteira, trator mistos, né? São veículos, então, mais fortes, né? São tratores mesmo de obras que a gente tem. A parte do cavalinho onde que puxa a carreta também é chamado de trator, né? Caminhão-trator, né? Então, é a forma aí que é tratada esses veículos mais fortes que tende a tracionar um outro peso atrás, tá bom? Então, nesse caso, é a classificação quanto à espécie de tração. Depois aí a gente vai ter também a classificação quanto à espécie especial. Especial é para que esse veículo ele foi criado, né? Então, quando a gente fala que ele foi criado para algum tipo de profissão, ele é especial justamente por conta disso. Então, a gente vai ter, ó, ele é um veículo especial para bombeiros, ele foi criado específico para o corpo de bombeiro. Então, a gente fala que é especial. A gente tem ambulância, é um veículo específico, foi criado, foi todo adaptado ali dentro para poder carregar pessoas ali, pacientes, né? A gente também tem um outro exemplo aí, o caminhão de lixo. Também é um veículo que você nunca viu ser utilizado para outra coisa, sem ser carregar lixo, tá bom? Então, são veículos especiais, porque eles foram criados somente para aquele tipo de profissão ali, beleza? Depois aí a gente vai ter o de coleção, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que existem veículos classificados quanto à espécie de coleção, é quando se mantém a originalidade do veículo por mais de 30 anos. Então, nesse caso, você consegue fazer toda a mudança ali do seu carro, né? Lógico que tudo na vida se paga, então não sei nem o preço que fica, mas você precisa pagar aí algumas mudanças específicas aí para você colocar
essa originalidade no seu veículo, né? Você ter esse certificado de originalidade, tá bom? Até mesmo uma placa separada. Você tem uma placa diferenciada aí que nós vamos falar quanto à categoria aí. A gente identifica pelas placas externas também, né? Então aquela placa visível no carro ali, ela também, a gente tem uma específica para veículos de coleção, tá bom? Então nesse caso, coleção também é uma classificação específica de espécie, né? E desde que tenha mantido a originalidade, tá bom? E para finalizar o nosso último tópico aí de classificação dos veículos, a gente tem aí sobre a categoria, né? Então, quando a gente fala que existe a classificação dos veículos quanto à categoria, aquilo que eu falei, qual profissão que ele vai exercer. E como que a gente identifica esse tipo de categoria dos veículos? Pela placa externa que é colocada, né? No carro a gente tem duas placas, uma frontal e uma traseira. Nas motos a gente tem traseiras, né? Então só uma placa ali, tá bom? Então é obrigatório, não é opcional, né? Eu vou colocar se eu quiser. Não, a placa ela é um item obrigatório, né? A falta dela caracteriza-se infração, né? Porque você não está com o carro nas devidas características corretas, né? Seguindo a ordem certa ali, tá bom? E a gente vai ter aí alguns tipos de classificação quanto à categoria, que são aí, ó. A gente tem a categoria oficial, né? Que é de polícia, né? Todo policial aí que usa um veículo, você vê, né? As placas antigas. A gente tem 2 modelos de placas agora também. Vou mostrar a vocês ali o modelo antigo e o modelo novo, né? Mas o oficial é o carro de polícia. Representações diplomáticas, né? Então essa parte aí, quando a gente fala representação diplomática, são aquelas pessoas que trabalham nos consulados, né? Então a gente tem, por exemplo, um representante de cada país no consulado aqui brasileiro, né? Então cada pessoa ali que representa o seu país ali, né? O diplomata, vamos dizer assim, ele tem o direito de ter um carro com a placa diferenciada também, tá bom? Então tem essa categoria aí. A categoria particular, né, que a gente tem, o nosso carro próprio para nós mesmos. A gente tem a categoria aluguel, que é quando o veículo é a trabalho. E a gente tem a categoria aprendizagem, tá bom? Que é quando a gente tem o veículo para autoescola. Então, todo veículo de autoescola tem a obrigatoriedade de ter o veículo na categoria aprendizagem, tá bom? Então as placas são essas aí, ó. A gente tem a oficial, o modelo antigo, ela é branca com a escrita preta. O modelo novo, né, que a gente tem do Mercosul, ela ficou fundo branco com a escrita azul, tá bom? Foi mudada para essa daí, os modelos novos aí do Mercosul. A categoria diplomata, a gente tinha ela azul com a escrita branca, hoje ela passou o fundo branco, né? Todas as Mercosul são fundo branco agora e a Tarja Brasil aqui é azul, tá? Ela é escrita amarela, tá bom? A gente tem a categoria particular, né? Aqui na foto, aqui talvez no vídeo aí não tá aparecendo tão bem, mas o modelo antigo de moto aí também era cinza com escrita preta, tá bom? O modelo novo agora ficou fundo branco com a escrita preta, tanto de carro, tanto de moto, viu? Acrescentou-se essa letra aqui, ó, né? De todas elas aí, ó, a gente tem... Não é essa... Peraí, tô falando errado, ó. É essa letra aqui, ó, no meio dos números, ó. A gente tem essa daqui, ó, essa letra aqui, ó, no meio dos números, tá bom? Aí a do Mercosul teve algumas alterações aí. A de colecionador, né, para os veículos que manteram a originalidade aí. Então, modelos antigos aí, ela era preta com escrita meia prata, né, meia cinza. Então, a gente tinha o de colecionador assim. Hoje ela né, o modelo novo em Mercosul, só com a escrita cinza, tá bom? A categoria aluguel, a mudança assim eu falo assim, um pouco maior, né, que teve nessa questão das mudanças aí para do Mercosul, foi a união dessas duas categorias, né? Aluguel e a aprendizagem eram assim, antigas.
Aluguel era vermelha, escrita branca. E a aprendizagem de autoescola era branca com escrita vermelha. Eles uniram as duas categorias em uma só, né, na do Mercosul agora. Então, que seja categoria aluguel ou que seja aprendizagem, elas vão ser assim agora, fundo branco e escrita vermelha, tá bom? E do fabricante também a gente tem, né, a fabricante antiga aí a gente tinha ela verde com a escrita branca, hoje ela é fundo branco e escrita verde aí, tá bom? Então fala pra mim o que vocês acharam aí, né? Espero que tenham compartilhado aí um pouquinho do conhecimento aí com vocês, né? E agregado aí muito, né, coisas importantes aí pra vocês, tá bom? Então, pessoal, gostaram, né? Espero que sim. Espero que estejam gostando mesmo, realmente, né? Tem umas pessoas aí comentando que estão gostando, tá ajudando muito, né? Esse é meu objetivo mesmo, tá bom? Curtem bastante, né? Deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder as próximas notificações. E se Deus quiser, estaremos aí até o próximo vídeo. Beleza? Com Deus aí, até!